Você enxerga, assim, dos estudos que você teve, algum lugar que chegou a viver o que a gente vive hoje, conseguiu voltar desse buraco que a gente está caminhando para ficar? Tem, felizmente tem. Que assim, vai chegar uma hora que só Jesus, literalmente só Jesus vai salvar. Sim. Porque tá na Bíblia isso. Isso aí não adianta querer fazer previsões contrárias do que tá na Bíblia. Um dia vai ter o império do anticristo e só Jesus vai nos livrar do anticristo. A humanidade vai se corromper a um ponto que só uma ajuda sobrenatural vai salvar. Mas a história, ela dá várias voltas, ela faz várias espirais, oscilando entre mais tirania e mais liberdade, né? Então já houve momentos da história onde a civilização se degringolou muito e depois se restaurou. Por exemplo, o Império Romano, para dar um exemplo. Uhum. O Império Romano ele teve uma fase de apogeu e depois, por vários motivos, o Império Romano decaiu e foi tomado pela barbárie. Foi tomado pelos bárbaros. Exato. E aí, quando veio a Idade Média, alguma coisa do Império Romano, do legado do Império Romano, serviu para restaurar uma civilização medieval. Por exemplo, os reinos cristãos, um exemplo que eu gosto muito é a Península Ibérica, né? Existia vários reinos cristãos na Península Ibérica, os visigodos ali, que lá para o século V, VI, VII, era uma civilização avançada na Península Ibérica. Aí houve a invasão muçulmana na Península Ibérica e os cristãos ficaram reduzidos ao norte da península. Quase foram destruídos. Aí, quando a cristandade resistiu e começou a retomar na Reconquista, eles conseguiram erguer uma civilização ainda mais forte que a anterior, que deu origem ao Brasil. O Brasil é fruto dessa cruzada, né? Dessa retomada da Península Ibérica. Então foi uma civilização que quase foi destruída e se regenerou. O próprio caso da Europa, né? Da Europa Ocidental, ela caiu na barbárie várias vezes. Depois veio Carlos Magno, restaurou alguma coisa. Aí veio o auge da Idade Média. Aí teve a crise da Idade Média. Aí teve a Revolução Francesa, que foi um desastre. Mas no século XIX houve um movimento de retomada dos valores tradicionais, que acabou na Primeira Guerra. Mas enfim, a civilização tem toda a capacidade de se regenerar. Porque no fundo, ela é um reflexo do indivíduo, né? O indivíduo ele não peca, não se degrada, depois ele se confessa e tem uma conversão e se regenera. Se isso ocorre com o indivíduo, isso vai acontecer com uma civilização também. Se os indivíduos que compõem a civilização retomarem os bons valores, eles vão reerguer o império. É porque essa lição, o que a gente está aprendendo aqui, essas aulas que a gente vem recebendo, me parece que não são aulas específicas, pontuais para a gente. Isso vem vindo de um mundo inteiro. Cara, eu não sei se é uma impressão minha, mas o mundo caminha na mesma direção que a gente. Eu falo de perca de valores, de inversão de princípios, sabe? Inversão de valores e princípios ficando cada vez menos notórios, né? Então, acho que é uma agenda mundial, mano. Uhum. E se for, a gente como pequeno que é e terceiro mundo que a gente ainda continua sendo, a gente vai ser comido por essa estratégia deles. Vai. Né? E a que adianta então você brigar? Adianta lutar o bom combate. O objetivo do combate não é vencer temporalmente. O objetivo do combate é imitar Cristo, né? Porque Cristo, se você olhar do ponto de vista material, parecia que ele tinha sido derrotado, né? Você olha lá o carpinteiro preso injustamente, desarmado pelos seus inimigos, sendo humilhado, torturado e pregado numa cruz. Parecia uma vitória dos fariseus, né? Mas na verdade, Cristo ali foi o melhor soldado de todos os tempos. Porque ele venceu 3 inimigos muito maiores que o Império Romano ou que os fariseus de uma vez só. Ali ele venceu o demônio, o pecado e a morte. E isso se manifesta materialmente com a ressurreição, né? Então, no fundo, esses são os nossos únicos inimigos reais. O pecado, o demônio e o mundo, né? O narcisismo. Se você lutar o bom combate, você está vencendo eles. Agora, se você vai conseguir realmente vencer o cobrador de imposto, vencer a censura do judiciário, aí é uma questão secundária, eu diria. É um bom parâmetro, mas ele é secundário. No final, um mártir, ele é um vitorioso. Um mártir cristão que foi degolado ali em Roma, ele é um vencedor. Tanto é que os romanos se converteram. Exatamente por isso. Que os romanos, os pagãos romanos, eles prezavam muito os valores militares, né?
Eles tinham muito a ideia de virtude é coragem. Então, o legionário romano, ele valorizava o cara que tinha coragem em batalha. Aí, de repente, ele vê uma velhinha cristã entrando na arena para ser devorada pelos leões com a maior coragem que alguém podia ter, porque ela tinha a certeza da salvação. Aí o militar romano falava, caramba, perto dessa velhinha cristã eu sou um covarde. Só que eu valorizo a coragem porque eu sou um guerreiro romano. Como é que esses cristãos conseguem isso? Aí ele entendeu que toda virtude tem como fonte o amor do Deus cristão. Então, no final das contas, todas as coisas vão se ordenar a Cristo. É a única coisa que importa. Você está pronto para essa batalha? Eu digo, morrer pela causa? Então, eu gostaria de estar. Na prática, eu rezo a Deus para que eu tenha essa graça, porque na prática eu sou fraco. Todos os humanos mortais são fracos. É possível que eu amarelasse. É possível que, de repente, Deus me desse uma graça e eu não amarelasse. Então, a única coisa que eu posso fazer é rezar. Não posso falar que eu teria ou que eu não teria, né?